Meu nome é Renan Amaral, eu sou escritor, roteirista e diretor, e aí hoje eu vim aqui junto com esse som de uma construção que tem aqui perto, e aí não tem o que fazer, né? Aquela coisa de que a gente vai começar a gravar, todo mundo resolve fazer obra ao mesmo tempo, não é mesmo? Então peço perdão por essa bateção, mas é isso, entendeu? E aí eu estou aqui para contar um pouco sobre o nosso novo projeto 3, que estamos aí na fase de finalização, e em breve ele será lançado. Então bora conversar um pouco sobre todo esse processo, porque ele foi realmente incrível, assim. 3 é o meu primeiro longa-metragem, também o primeiro longa-metragem da minha produtora, junto com a Framatoso, a Gemaster Filmes. 3 conta a história da Carla, Júlia e Rita. Elas são primas, que elas se reencontram depois de muitos anos para poder desenterrar uma caixa que elas enterraram no terreno da casa da nona. Já se passaram mais de 20 anos e aí elas se reencontram na Itália, que é onde essa caixa está enterrada. E aí é nesse reencontro que muitos segredos e traumas e vida vêm à tona. A gente rodou esse filme em 2023, em abril de 2023. Só que ele começou muito antes disso. Tudo começou com as atrizes. A Framatoso convidou a Rô e a Amparo para começarem a construir alguma história. Então todo esse processo foi feito de maneira online. Eu entrei, já havia alguma coisa ali começando a ser desenvolvida e eu entrei exatamente para organizar toda essa construção de personagens em um roteiro e entender que história que vai se construir a partir das personagens. Tudo foi levantado a partir da construção que elas fizeram de quem é Carla, quem é Júlia e quem é Rita. As três são especialistas no método do Michael Chekhov de atuação, então elas utilizaram muitos exercícios desse método para criar essas personagens, o que foi muito rico de acompanhar, assim, honestamente, de ver todo o trabalho e dedicação delas para entender sobre o que elas queriam falar e como elas queriam falar através dessas personagens. Então foi mais de ano criando essas personagens sem nenhuma preocupação com a história. Era muito importante que as personagens estivessem muito bem consolidadas para que a gente conseguisse entender que história seria contada a partir desse reencontro. E aí eu fui ali organizando, eu falo eu organizando porque era mais numa ideia de ter um olhar de fora para a construção que elas estavam fazendo, assim. Porque foi um trabalho muito coletivo, acho que nada foi muito imposto nesse processo. A gente sempre trocava, ou seja, eu acompanhava os ensaios e a criação delas, eu escrevia coisas e propunha algumas experimentações, que fosse de texto, que fosse de situações, que fosse de dinâmica entre essas primas. E aí algumas coisas aceitavam, algumas coisas a gente dialogava e aí modificava, e aí a gente foi fazendo essa troca pra gente entender qual era efetivamente a história que seria contada. Não, eu acho, cara, a Rita ela é extremamente desconfiada, né? Mesmo quando a gente não escutava, dava para ler um pouco, né, do lado. A gente pode também ter se equivocado, assim. Mas eu tinha a sensação que você falava assim, não, mas eu vou falar, você não vai me ouvir, por que que eu vou falar? Sabe assim, desconfia, que porra é essa? O que que é isso? Aí foi a prepotência, foi tipo, tá, você tá Mas é pedindo para essa, falar, mas não quer ouvir? É mas meio essa, assim, você pensa que exato. E é essa desconfiança o tempo inteiro, né? Isso é bom, é. assim, porque você trazer a imagem do dragão, para mim, que olhando assim, é aquele lugar do que ela pode explodir a qualquer momento, sabe assim? Eu tenho essa sensação, assim, tipo, de que vai guardando tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tipo isso, talvez essa figura que ela teve que ser socialmente, que não é quem ela é, e aí ela vai guardando essa essência, ela vai guardando quem ela vai guardando, a frustração, vai guardando a raiva, vai gravando, vai guardando, vai guardando. E aí quando ela fala, tipo, tô frustrada porque não tenho o que fazer, eu só posso ficar. Mas a vida não é isso, né? Você vai ficar parado. E aí o seu gesto foi exatamente esse, era parado e você só jogava a mão para cima e trazia, né? Ou seja, não vai, mas assim, o desejo tá aí, né? De ir, assim. O que que é? Não sei o que que é. Às vezes é ser cantora, não sei se é ser cantora, ou é voltar pro Brasil, mas às vezes pode ser voltar pro Brasil, mas aí você vai voltar Mas pro o Brasil. diz não quer Vai voltar, você passar... perguntou, quer voltar? Não, quer muito, mas Entendeu? não tem a menor coragem, assim, Exato. foi uma coisa que nunca tinha pensado nisso, né? Carla,
é isso, assim. É uma mentira em cima de mentira. Eu acho. Tipo, o seu movimento é esse. Tipo, você finge que vai, mas você fica parada. Você faz um movimento para ir. Você fala que vai, mas não sai do lugar. Então, é isso, assim, tipo... E talvez... E é engraçado porque tem um vacilo espontâneo. Por Tem. exemplo, você tem muitos amigos? Tenho. Exato. Não tão fortes amigos. Você tá tão acostumada, eu sou foda, eu sou feliz, eu sou não sei o quê. Em algum momento você fala, mas não é isso. Aí você se duvida, mas aí você tenta consertar a sua própria dúvida, né? Me veio uma palavra de incoerência, assim. É aquela pessoa que ela fala. Mas não é a verdade dela, entendeu? Ela sabe jogar. Talvez ela fale até o que ela acha que o outro quer ouvir. Entendeu? Tipo assim, tá numa roda de amigos aonde todo mundo gosta de Tarantino, ela nunca viu um filme do Tarantino. Fala, ele é maravilhoso, sabe assim? Essa pessoa. E aí, daqui a pouco, ela vai, sei lá. Então, não sei se é tanto uma necessidade de agradar, assim, mas me veio essa incoerência, assim, vai, mas não vai. Fala, mas não vai. Quer ser pássaro, mas não voa. Fala que voa, mas não sai do lugar. Sabe assim? Minha vontade de criança era voar. Aí quando ela falou que era ser pássaro, eu fiquei quase uma criança alegre. Falei, eu queria voar. Então, com todo esse exercício, a gente chegou numa escaleta de um roteiro. Ou seja, a gente tinha ali essa ideia de início, meio e fim de todo o roteiro do filme. A gente tinha sinopses dentro de cada cena dessa do que aconteceria. Ou seja, de que revelações seriam dadas, que história seria contada dentro de cada cena desse roteiro. E aí a gente tomou a decisão, seguindo, claro, algumas referências do cinema. Então eu acompanho muito, por exemplo, a cinematografia do Mark Duplass, que ele se utiliza exatamente disso, de escaletas de cenas ou argumentos bem detalhados para que os atores improvisem em cena enquanto a câmera vai captando toda a dinâmica cênica ali que os atores estão propondo. Então esse foi um dos exemplos que a gente usou, e aí tem toda a construção do Mike Leigh que ele faz. Enfim, a gente foi pegando essas referências do cinema para construir esse filme. Então a gente realmente tinha a escaleta, as atrizes com as personagens muito bem consolidadas, e aí a partir disso a gente decidiu que improvisaríamos essas cenas. A gente não tinha uma grande equipe, a gente não tinha verba para uma grande equipe. Acho que tudo começou porque iríamos viajar de férias e falou assim, já que, né, malucos, workaholics, já que vamos viajar de férias, por que a gente não faz um curta? E aí, de todo esse processo, a gente foi entendendo que dava pra fazer um longa, e aí, obviamente, essa cabeça artista megalomaníaca do monte de coisa, a gente se jogou na ideia do longa, assim. Então, a gente não tinha como arcar com uma equipe, a gente tinha só esse desejo e essa história, essas personagens que a gente amava muito. E aí, em 2023, fomos pra Itália, né? Era essa ideia de alguns dias pra trabalhar e férias, enfim. E aí, a gente foi gravar. O filme ele foi rodado em 9 dias. A gente tinha a base lá, que era a Rô, na cidade dela, né? A atriz que faz a personagem Rita. Então a base era ela, e aí ela meio que organizou toda meio essa pré, assim, né, em termos de quais as locações que a gente iria rodar, o que precisaria ser feito. A gente tinha alguns atores em cena que são artistas locais, que a Rô conseguiu, então eles também estão no filme. Então esse é um filme que tem 3 línguas, assim, falada, né, tem parte em português, tem parte em espanhol e tem parte em italiano. Além dos atores, a gente tinha também uma galera que trabalhou atrás das câmeras, que também a Rô trouxe, que acompanhou e ajudou a gente a tornar esse filme possível. E aí o modelo de filmagem, e aí sob um viés muito de direção, ele foi muito orgânico, ou seja, a gente chegava, a gente entendia a cena que a gente tinha que fazer, a gente conversava um pouco sobre essa cena, e aí a gente encenava. Elas encenavam, e eu tava com a câmera acompanhando, e daí eu ia sentindo, era quase como se eu fizesse parte daquela cena, porque eu precisava, ao mesmo tempo que a cena estava se desenrolando, eu precisava entender que imagens que precisavam ser captadas para que esse filme fosse contado. Então a gente refazia, claro, takes, a gente mudou dinâmicas de cenas ali gravando, porque sentia que, putz, a escaleta não tá funcionando, não tá batendo muito com a personagem, então a gente tinha que refazer isso e repensar essa cena e como seria a dinâmica dessa cena. Então esse foi um trabalho muito coletivo e eu acho isso muito rico. Eu entendo e já entendia, desde então a gente conversou muito sobre isso, as complexidades desse modelo de produção. Não quero, de maneira alguma, romantizar
o fato de fazer filme sem dinheiro, porque, né, a gente precisa movimentar a economia criativa, a gente precisa valorizar os profissionais, a gente precisa valorizar o nosso mercado. Só que foi a forma que a gente encontrou de contar uma história que era possível naquele momento e que foi possível, que eu entendo o privilégio de poder fazer isso. E depois de todo esse processo, vendo esse material e vendo ali quando foi pra pós e tal, entendendo o filme que a gente tinha, eu vi a potência que se tornou pela naturalidade das atuações. Acho que é um filme de atuação, é um filme sobre essas personagens, assim, é sobre aprofundar essas personagens. É um filme sobre verticalização dessas personagens, ou seja, a gente vai ao longo do filme descobrindo exatamente quem elas são e não o que elas mostram pro mundo. Então, nesse sentido, acho que os improvisos e o aprofundamento que essas atrizes fizeram dessas personagens enriqueceu muito o filme, enriqueceu muito a história. Sei das limitações que a gente tinha, tecnicamente falando, mas sei que elas preenchem tanto essa tela e esse espaço cênico com a atuação delas, que isso fica em segundo plano. E isso também é, para mim, muito uma referência de obras que eu acompanho. São filmes de micro orçamento, em que eu me pautei muito para entender que a naturalidade das atuações, que são elas que estão em cena contando essa história, torna o filme muito poderoso, assim. E elas realmente arrebentam, elas realmente estão incríveis no que elas construíram e no que elas fizeram, porque eu sei também o desafio que é isso, né? Você improvisar o tempo inteiro, e aí tem toda uma insegurança no que diz respeito a isso, e a gente fazia sem saber, né, como que seria esse resultado final também, como é que vai montar isso, assim. Então eu acho que elas foram muito brilhantes na construção que elas fizeram, e o filme está realmente sensacional, assim, por elas, assim, pelo que elas fazem em cena, com toda essa naturalidade da atuação delas. Isso me deixa muito satisfeito como criador e como artista de poder ter acompanhado isso. Então, como eu disse, eu não quero romantizar, porém, eu geralmente digo isso, que esse filme eu tive, acho que, o momento de maior potência criativa ao longo da filmagem, assim, porque foi muito, muito incrível acompanhar e muito incrível a sintonia também que a gente teve nesse set que a gente criou e a gente fez.